Pessoal, aqui, terceiro duas cabeças. Alex Brum Machado, esse cara com essa barba aí parecendo Papai Noel, e Dárcio Bracarense. Dárcio, agora é você que fala. Olha aí, rapaz. Tudo bom? Muito acontecimento aí nessa semana, né, Alex? Muito louco. Muita coisa aconteceu. Muito. Pois é. Tá saindo aí um pacote aí agora, né, de ajuda às indústrias, você viu isso? Eu vi que eu vi a matériazinha que subiu aqui do Twitter, não li não, mas parece que o incentivo à economia era a chamada da matéria. É. Bem, eu não sou... Não, pode falar. Não, eu não sou economista, né? Eu, na verdade, sou um cidadão como outro qualquer. Mas o real motivo desse pacote de incentivos eu não vi ninguém na mídia tratando, né? Que a realidade é que a China, que foi quem estava fomentando aquele aparente avanço na economia brasileira nos últimos anos, né? A China resolveu fazer esse ano uma política de um trabalho voltado para o mercado interno. Eu acho que todo mundo acompanhou essa notícia. E talvez o governo brasileiro está só fazendo a mesma coisa, porque pode ser que eles tenham entendido, e nisso, mesmo que tardio, a gente costuma criticar muito, né, o governo brasileiro, né? Sim. Eu, principalmente, não concordo com nada do que esse governo faz. Mas, de qualquer maneira, é louvável, né, o interesse deles em querer fomentar de novo a industrialização no Brasil, mas ao mesmo tempo eu percebo que as medidas que eles vão adotar ainda são um pouco modestas, né? Eu avalio assim, porque a grande realidade é que a gente tem problemas, né? Igual o IPI, por exemplo, toda a cadeia produtiva, ou seja, tudo aquilo que a pessoa compra para poder produzir um bem, aquilo já está sendo tributado, né, Alex? Então, quando a pessoa produz algo, ou seja, ela constrói algo, teoricamente, quando ela paga o IPI, esse imposto já é um imposto que vem em cascata, né? E além de pagar o IPI, depois ele vai ter que pagar o ICMS. Então, assim, é claro que o que precisaria era de uma reforma tributária mais abrangente, uma redução, de repente, nos custos, né, que existem, a gente sabe que existe, né, quem tem um funcionário sabe que existe uma série de impostos na questão do vínculo, né, empregatício, gera um custo de folha de pagamento muito alto, mas o real motivo é esse, o real motivo é que acabou a mamata, a China vai investir no mercado interno delas, o Brasil ficou uns bons 8 anos só desindustrializando, e agora ninguém faz ninguém faz uma meia-culpa, ninguém fala, olha, de fato a gente errou e a gente esperou outra coisa e agora a gente vai ter que pisar no freio e voltar atrás para poder tentar recuperar. O que você acha? Você está mais ou menos com a mesma ideia de pensamento nisso, ou como é que é? Para você, essa medida agora surge por quê? Deixa eu pegar um gancho com o que você falou sobre o Brasil, né? Olha, quando o empresário pretende trazer mais uma pessoa para trabalhar, ele tem uma série de dificuldades, como todo mundo sabe, você lembrou aí, né? Aquilo é caríssimo, né? Se você vai pagar um salário mínimo, você gasta 2 vezes isso por mês, né? Aproximadamente 2 vezes esse valor no contrato de um funcionário. Então, em bom português, se você não tiver como gastar, sei lá, R$1.000 por mês com um funcionário que recebe o salário básico, né, nesse país, se você não tiver como fazer isso, você não contrata a pessoa. Então é menos uma pessoa trabalhando, é menos uma família tendo recursos, enfim. Aí você vê as políticas que nós temos hoje no Brasil, né? Vai ali o governo e pega uma pessoa que está nessa situação e dá R$100 para ela, para a família, né? Quer dizer, o governo pode subsidiar com R$100, R$150, bolsa isso e bolsa aquilo, uma pessoa que não está produzindo, né? Eu estou dizendo que isso está certo, nem estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que o empregador nesse país, ele não conseguiria contratar uma pessoa hoje por menos de R$1.000, concorda? Você que
já viu muitas empresas, conhece muitas empresas por aí, mas o governo pode. Então, pera um pouquinho. Eu fico imaginando também, sabe, cara, assim, por exemplo, esses lanchonetes que vendem sanduíche até de madrugada, né? Essas lanchonetes que abrem 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, principalmente final de semana. Nesses momentos em que eles abrem, né, o movimento é pouco, mas chega à meia-noite, a gente vê em top de gente, né? Se for final de semana, está em top de gente. E como eu estava falando, né, alguns desses estabelecimentos eles têm um funcionamento bem peculiar, né? Durante a semana pode até abrir de noite, mas não vai ter tanto movimento assim. Final de semana está lotado. Esse estabelecimento ele não consegue contratar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, na sexta, no sábado e no domingo, por exemplo. Eu só quero isso. Eu só quero contratar. Eu preciso de pessoas para trabalhar de 10 horas da noite até as 2 da manhã, na quinta, na sexta e no sábado. Ou no sábado, na sexta, no sábado e domingo, que seja, enfim. Então, para produzir nesse país é dificílimo. E de certa forma a legislação, nesse caso que você está falando específico, a legislação que visa uma legalidade, ela acaba promovendo uma ilegalidade, já que o sindicato que exige que esse funcionário trabalhe não sei quantas horas por semana, enfim, que determina um determinado salário para uma categoria, ele automaticamente, a legislação ela impõe que essas lanchonetes acabem tendo que trabalhar na ilegalidade, ou seja, é só prejuízo para todo mundo, né? Não, eu tô falando eu tô puxando esse gancho desse... Pode falar. Pode atender aí, Alex. Não. Corta aí qualquer coisa. Não interromper não, depois vamos lá. Tá. Não, eu acho interessante a gente puxar esse gancho para poder a gente começar a perceber que existiu por parte do governo passado uma espécie de, vamos colocar assim, de conveniência com relação à desindustrialização que estava acontecendo. Porque se existe agora uma necessidade de fomentar, de tentar trabalhar, ou seja, correr atrás do prejuízo, hoje eu vi alguns comentários, pessoas falando, não, mas a indústria do Brasil nunca deixou de crescer, cresceu menos, tal. Mas eu acho que ficou claro, eu acho que a mídia não vai falar isso, mas eu acho que ficou muito claro que o motivo pelo qual esse pacote está sendo lançado hoje é porque o grande motor, né, do mundo, vamos dizer assim, que foi a China nessa década que a gente está quase... quer dizer, vamos dizer assim, o motor da década passada, né, vamos botar aí até 2010, foi a China. E esse motor parece que agora vai dar uma freada. Falando em China, Alex... Oi. Fala aí. Pode continuar, esse motor? Pois esse motor, a gente tem que lembrar o seguinte, esse motor está... Ele aos olhos do Ocidente, né, que tem tanto carinho e zelo, né, pelos membros da sua civilização, né, por assim dizer, e aí eu não estou sendo sarcástico, não, nós temos aqui, como nós estávamos comentando, leis severíssimas, complicações deveras, né, que protegem o trabalhador, e o Dácio citou ali, por exemplo, sindicatos, leis, enfim. Aqui no Ocidente nós temos diversas leis, muitas leis que protegem o trabalhador. Enquanto que lá nesse motor que você estava citando agora, na China, nós temos trabalho escravo, né? Esse é um motor que não funciona por muito tempo, né? Esse é um motor que, se você levou teu carro na oficina, né, e ele consertou o teu carro com arame, com barbante, com durex, você pode até conseguir andar um pedacinho, mas daqui a pouco o seu carro está lascado de novo, né? A China... Foi muito bom você falar em trabalho escravo, depois eu quero falar sobre isso. Fala aí, a China... Pois eu vi já tem algum tempo isso, mas ainda está no YouTube, com certeza está no YouTube. O Demetrio Magnoli tem algumas observações que eu gosto muito, algumas sim, outras não.
Só acho que nessa observação que eu vou citar agora, ele foi certeiro, né? E eu não vi comentários sobre isso em outros lugares mais. Ele falou o seguinte, olha, antes da China ficar rica, ela vai ficar velha. Se a China conseguir ficar rica, antes disso ela vai ficar velha. A política adotada, né, de um filho por casal, que já vem de longo tempo, vai fazer o seguinte com a China dentro de muito pouco tempo, né? Hoje já está ruim, vai piorar muito mais. Demetrio Moioli, então, fala que a expectativa que ele tem, pelo menos, né, não sei de onde ele tirou essa informação, mas ele diz que a expectativa dele é a seguinte: se a China conseguir ficar rica, quando isso acontecer, se acontecer, nós vamos ter para cada trabalhador ativo 3 inativos. E aí não tem saída. Não tem saída, simplesmente não tem saída ali. Ou seja, quando a China chegar a ficar rica, ela vai ficar pobre. Na hora, né? Por isso até que ele fala, né? Se ela conseguir ficar rica, porque talvez exista uma equação aí que ninguém está percebendo, que torne possível, né, as coisas acontecerem para todos esses 4 cidadãos chineses aí, né, onde um trabalha para se sustentar e trabalha para outros 3 que estão mais velhos, né? Que estão já... O Brasil caminha para a mesma coisa, né? Só que a diferença é que cresce menos que a China. Sim. O Brasil hoje, né, tá, vamos dizer assim, no ápice da força de trabalho, a maioria da população na faixa dos seus 30 anos, e a gente está caminhando para isso. Uma coisa que você falou agora, Alex, sobre trabalho escravo, eu queria até deixar um registro aqui nesse papo. Eu estava fazendo uma análise, assim, né, ao longo da história e tal, e vendo documentários, lendo alguns livros, algumas coisas assim, eu estava percebendo o seguinte: na época da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, houve uma demanda de mão de obra e fez com que as mulheres fossem para o trabalho, inclusive para poder fabricar arma e tudo. Não sei se você sabe disso, você sabe. Então, perfeito. Agora, se você olhar nos outros mercados, por exemplo, depois da Revolução Russa, você percebe que logo em seguida você tem o emprego de quê? De mão de obra escrava, né? No caso, o campo de concentração. A mesma coisa na questão do nazismo e por aí vai. E hoje, na China, quem tem a oportunidade de viajar para a China, eu tenho um amigo que já foi para a China algumas vezes, ele me fala o seguinte, ele fala, olha, é impressionante, você, no grande centro, assim, você não percebe, você não vê isso. Você percebe grandes indústrias, por aí vai. Agora, quando você vai para as fábricas que ficam isoladas, você percebe, assim, jornadas de trabalho escravagistas mesmo. A pessoa trabalha 12 horas, desce para o porão para dormir, e o pessoal que estava dormindo embaixo sobe para trabalhar. Ou seja, às vezes a gente não tem essa noção que quando falava, né, o campo de concentração, tinha gente até que dava risada, achava que não existia. E hoje, eu posso estar errado, mas é o que eu consigo identificar, esse motor que alimentava esse mundo, quando você compra um celular chinês aí, um produto chinês desse, achando que está se dando bem, porque agora, né, a coisa evoluiu, de repente isso aí foi feito da mesma forma, né? A gente está tendo campos de concentração aceito pela ONU, né, inclusive, que é uma coisa que ninguém comenta, ninguém toca nesse assunto, mas enfim, não é para isso que a gente está discutindo aqui, né? Mas de qualquer maneira vale de repente as pessoas começarem a pensar nisso, nesses campos de concentração que ainda existem e que ninguém comenta sobre isso. Mas, Alex, só para definir aí o nosso papo aqui, porque a gente tem que seguir uma linha, você estava falando da China, né, que é socialista, e a Rússia, muito próxima, também é socialista. Não sei se você ouviu dizer, tem o próprio Dugin já falou da possibilidade de hoje poder voltar a dizer em Eurásia, voltar a tocar no assunto Eurásia sem grandes críticas, por aí vai. Então, é claro que a gente está vendo ali um bloco socialista se reestruturando, né? A mesma coisa acontece, né, com a Primavera Árabe, que por onde acontecem essas pseudo-revoluções,
a gente percebe que logo depois se implanta a Sharia, né, ou Sharia, que são as leis do Islã e viram países ditatoriais logo que de imediato. E aqui no Sul a gente também tem um bloco, né, socialista, que já tem até acordo firmado. Em março do ano passado a presidente assinou a Unasul, né? Inclusive na época o Nelson Jobim era o nosso ministro da Defesa, e ele ficou sendo uma espécie de ministro da Defesa da Unasul, de forma que se qualquer país, né, desse bloco decretasse guerra, vamos chamar assim, a responsabilidade, ou seja, o ministro da guerra da Unasul seria o ministro brasileiro, né? Não sei como é que isso está hoje. Eu entrei no site do Itamaraty, depois você coloca aqui embaixo, para quem quiser, o link do Tratado Constitutivo da Unasul, para as pessoas poderem ver que isso não é uma viagem minha, não estou, né, aqui conjecturando nada, é um documento oficial que está lá, vai ter um parlamento em Cochabamba. Teoricamente é como se fosse um governo, o sonho bolivariano, né? A junção de todas as nações aqui da América do Sul e Caribe, ou seja, com Cuba e tal. E esse sonho começou no Foro de São Paulo, né? Para quem não sabe, o Foro de São Paulo, Alex também pode colocar aqui embaixo, Alex, o link aí do Foro de São Paulo, para as pessoas saberem o que é. Perfeito. Pois bem, Alex, eu estava vendo aí essa questão da Cristina Kirchner com as Falkland Islands, ou exatamente o que eu estava pensando aqui. Olha onde nós vamos deter daqui a pouco por causa da turma que está. Pois é, não, e eu estava aqui fazendo uma análise e conversei com umas 2 ou 3 pessoas sobre isso, e eu não vi ninguém comentando isso ainda. Bem, se as Malvinas, que ao meu ver são mal-vindas, eu, sendo brasileiro, não queria me meter com isso. Se as Malvinas, né, hoje, né, estão na mão da Inglaterra, eu falo estão porque são várias ilhas, né, um arquipélago, mas enfim, se hoje pertence à Inglaterra e a Cristina Kirchner acha que deve reivindicar aquele espaço, tudo bem. Mas a partir do momento que o Brasil apoia a Cristina Kirchner, ou seja, nós brasileiros não fomos consultados para poder dar uma opinião. Quem deu opinião foi a presidente que a gente elegeu. Teoricamente, em princípio, ainda está, né, dentro do princípio da democracia. Mas vamos supor que ocorra ali uma espécie de tensão ou um racha. Ou, sei lá, para poder, vamos colocar assim, para poder evitar a guerra, a Inglaterra, Estados Unidos e outros países que estejam alinhados com eles resolvam propor um bloqueio, né, à Argentina. Logo, esse bloqueio vai se estender também ao Brasil. E se acontecer qualquer tipo de tensão ou rumor de guerra e por aí vai, teoricamente, o bloco inteiro da América do Sul vai estar em guerra, já que o apoio já foi dado desde já. Estou aqui conjecturando só, tá, Alex? Não estou fazendo nenhum tipo de afirmação, não. A gente está aqui só conjecturando. Então eu digo o seguinte: será que se ocorrer essa tensão, as Malvinas podem ser o estupim de um racha aonde a América do Sul, a Unasul, né, se alinhe com China e Rússia e, claro, com Irã, Coreia do Norte, e a gente tenha de novo um mundo bipolarizado? Qual que é a sua opinião em relação a isso, Alex? Deixa eu falar primeiro sobre como eu enxergo a mentalidade hoje aqui na América do Sul de uma forma geral, né? A mentalidade assim, vamos resumir numa palavra: igualdade. Igualdade. Bom, olha só, isso é somente impossível. É impossível. Neste planeta isso não é possível. Nem mesmo a igualdade material, que é a igualdade proposta por essa mentalidade. Eu não consigo fazer todo mundo ter o mesmo número de cueca, ter o mesmo número de tomate na sua geladeira e ter os mesmos dinheiros nas suas contas até o último centavo. Isso é virtualmente impossível. E mesmo que isso viesse a ser implantado, precisaria de uma turma
acima do cidadão, tomando conta para que o Darcio não comesse um tomate fora da hora. Porque se ele comer um tomate fora da hora, entendeu? Então volta a desigualdade, e isso não pode, porque nós queremos igualdade. Então, uma das características dessa mentalidade é achar que o mundo também é igual, que não deve existir alguém mais poderoso que outro, mais rico do que outro. Isso é palhaçada. Sempre vai ter alguém que detém a hegemonia. Tá? O ser humano, e assim também como a natureza, né? O ser humano é um produto da natureza para muitas pessoas, para outras é um produto divino, né? Vamos dizer assim. Mas de um jeito ou de outro, existe uma hierarquia nesse planeta. Existem hierarquias. Não existe a planificação nesse planeta. Isso não é possível, né? Quando você não aceita a hegemonia aqui, entre 10 pessoas, bobear vem um 11º de fora e fala, então quem vai mandar nesse troço sou eu, tá? Olha, numa boa, galera, eu prefiro a hegemonia, a minha opinião, eu prefiro a hegemonia americana, tá? Do que a chinesa, do que a hegemonia dessa mentalidade latino-americana, que nem é latino-americana de verdade, é importada, né? Veio de fora para cá. Só gerou porcaria, não gerou nada que presta. Eu costumo perguntar para meus amigos, né, que gostam dessa mentalidade, o seguinte, vem cá, o que essa mentalidade produziu aí? A sandália havaiana foi criada por vocês? Uma grande melhoria em alguma ciência foi criada por vocês? O leite condensado, o palito de dente, não tem nada, absolutamente nada. Só tem discurso. E é o que nós estamos vendo agora aqui. O Darcio puxou uma questão aqui que é seríssima. Já pensou? Não, tem sim. Tem uma contribuição, Alex, antes de você continuar. A engenharia comportamental. A engenharia comportamental foi criada por Pavlov, né? E depois o Watson e depois Skinner, que é o grande pensador do behaviorismo, não é isso? Ele é o... Eu também não sei falar, eu não sei o que é, mas... isso mesmo, né? No caso, a psicologia comportamental. Isso aí eles conseguiram desenvolver bem. Isso aí a gente não pode discutir, mesmo porque a gente está vendo o resultado. Conseguiram, mas vai lá, continua. Conseguiram, mas mesmo isso eu considero terrível, cara. Isso é um estudo, é uma prática terrível, cara, porque seria muito bom isso aplicado a uma sociedade, a um país, a um bairro ou a sua família, se a pessoa que estiver aplicando fosse a mais idônea pessoa que se pudesse imaginar, a pessoa que assim, ninguém conseguisse dizer nada de errado do cara. Isso é praticamente impossível. Basta o cara ter um dedinho ali de interesse pessoal. Se ele é conhecedor dessa técnica, ele manipula todo mundo para que essas pessoas atinjam os objetivos que ele quer. E é isso que nós estamos vendo na prática. Então, e sem que essas pessoas saibam que estão passando por isso. Pois é o mais importante. O genial da arte da engenharia comportamental é exatamente essa. A pessoa ela faz aquilo que os ideólogos querem, mas elas acreditam que estão defendendo um bem maior. A gente viu isso agora aí nesse manifesto aí no clube militar, desse rapaz aí que é perceptível, que o cara é doutrinadinho completo. Quer dizer, doutrinado não, porque doutrinação a pessoa sabe que está sendo, né? O cara entrega uma cartilha ali e manda ele ler. Agora, a pessoa que sofre uma engenharia social ou comportamental, ela tem um comportamento e nem ela sabe por quê, e ela defende aquilo com unhas e dentes. É o caso daquele rapaz. Foi lá, cuspiu na cara de um octogenário, um cidadão ali, e não sabe nem por que ele está fazendo aquilo. Se você pegasse ele pelo braço ali na hora, falei, vem cá, por que você fez isso? Ele não ia saber o que responder. Então é isso. Mas vamos lá, continua aí, Alex. Estava boa a sua explicação, estou gostando. Pois é, então, imaginemos então o que o Darcio puxou aí, né? A Argentina resolve encher o saco lá por causa daquela ilha ali, e aí os ingleses também, de repente, não deixam para lá não,
Pronto, tá os nossos soldados, se alguém aí tem filho, tá no exército, né, na marinha, na aeronáutica, de repente vai ter que ver o seu filho, ou o seu sobrinho, ou o seu amigo, né, e brigar por uma porcaria, por nada, morrer, de repente, além de criar uma ingresia com um bloco que esse sim é barra pesada de enfrentar no tapa, vamos colocar assim. Ali você tem Inglaterra, ali você tem Estados Unidos. Só para começar a brincadeira. Olha, a pior coisa que alguém pode querer hoje, nesse planeta atualmente, né, nas últimas décadas, aí, é ser inimigo desses dois países aí, de um terceiro, Israel. Você ser um inimigo, entendeu? Você só enfrenta um cara mais forte que você se você for doido ou se você tiver bêbado, né? Como eu fiz muito. Ou se você tiver muita certeza que o candidato, que o seu, que a sua, vamos chamar assim, que a sua equipe, né, apoia, que você tenha certeza absoluta que esse candidato vai ganhar a presidência, quer dizer, vai ser reeleito nos Estados Unidos. Aí sim compensa você criar um anticlímax desse, porque teoricamente você fica ali garantido ali por mais algum período para poder terminar de sedimentar o regime que você quer. Vamos pensar assim também, né, Alex? Porque eu não confio no homem, não. Não, veja, o pior de tudo que eu vejo com esses dois aí, pelo menos com a Inglaterra, é que se ele se emputecer, nem quiser vir aqui para brigar, apertar uns botãozinhos lá, tô falando de bomba atômica necessariamente, não, jogar uns mísselzinhos de lá, mandar uns aviões aqui, entendeu? E de repente um filho nosso ali tá morrendo, né? Um sobrinho nosso tá morrendo, e por nada, tá? Sem que, como o Dácio também bem lembrou, sem que nós tivéssemos sido informados oficialmente disso, em rádio e em cadeia de comunicação nacional, entendeu? E muito menos que isso fosse explicado de verdade pra gente. Qual é o real objetivo disso? Nós queremos destruir, como é que é? A mentalidade, né? Vamos voltar à explicação lá, vamos para uma outra característica dessa mentalidade, né? O inimigo é o capitalismo, é os Estados Unidos, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, maioria não, quase a totalidade das pessoas envolvidas com essa mentalidade, tudo foi tratado com leitinho e com pera, né? Não tem nenhum ali que trabalha na limpeza pública, não tem nenhum ali que de fato passou por necessidade, é tudo leitinho com pera, entendeu? Justamente como o rapaz ali que o Dácio também bem lembrou, o que cuspiu no rosto do coronel aviador, né? Nesse evento que teve lá do clube militar. Você vai no perfil do rapaz do Facebook, você vê que, que é isso? Necessidade? Passando por necessidade? Qual é? Então, é tudo conversa fiada, gente interessada no poder e gente com mentalidade totalitária. Eu vou lembrar de passagem, né? Eu vou lembrar aqui até uma passagem engraçada, cara. O Mino Carta, né? Ele é o editor-chefe da Carta Capital, né? Esse cidadão, ele tem um canal no YouTube, tá? Ele tem um canal no YouTube dele, tá bom? Dele. Tá? Bota aqui embaixo pra galera. Bota o link aqui embaixo. Ele diz ali no vídeo, ele começa dizendo assim, não, eu andei com marxistas, as pamparras da Itália, jantei, conheci um monte, pelo mundo inteiro conheci um monte, mas nunca fui filiado ao Partido Comunista, não é nada disso, né? E tem mais, eu vou dizer para vocês o seguinte, a minha visão da coisa toda é a seguinte, olha, se começar com a melhor das boas intenções, mas terminar em totalitarismo, né? Terminar em opressão, então ditadura. Em ditadura, então é de direita. Se termina em liberdade, então é de esquerda. Então, olha, ele fala isso, o nome do vídeo, inclusive, eu vou falar depois. Então ele diz assim, né? Stalin é de direita. Stalin é de direita, não é brincadeira. Vocês vão ver ele falando, vocês vão clicar aí embaixo, vocês vão lá no vídeo para ver isso que eu estou dizendo, e vocês vão ver que o vídeo está hospedado no canal dele. Então, não foi um vídeo montado por um inimigo dele, um desafeto dele,
para fazê-lo passar por ridículo. Não, não é isso. O vídeo chama-se Stalin é de direita. Esse foi o nome dado pelo responsável pelo canal dele para esse vídeo. Quando você manda um vídeo para o YouTube, você escolhe o nome. Inclusive... Alex, agora deixa eu fazer deixa eu esvaziar o sentido da palavra. Só rapidinho. Então, numa boa, sem preconceito e sem conceito, é só um fato que eu vou falar aqui agora. Essa mentalidade é a mãe e o pai da mentira. Se tem uma visão de mundo onde o que prevalece é a mentira do começo ao fim, é essa visão de mundo que hoje comanda toda a América do Sul. Ganharam no voto. Sim, absolutamente legítimo, até que prove o contrário. Se alguém disser que as maquininhas eletrônicas dá para falsificar, aí é outra história. Se alguém afirmar isso e provar, é outra história. Se assim não for, ganharam legitimamente, porque foram escolhidos para estar aí. Beleza. Já pensou a gente brigando com a Inglaterra e com os Estados Unidos por causa de uma porcaria de uma ilha, cara? Isso é só um dos aspectos. Não, na verdade a briga é por causa do petróleo, né? Que tem lá, né? Tem 14 unidades já de prospecção ali, já trabalhando. A briga não é por causa da ilha, ninguém quer saber de ilha. O pessoal quer o petróleo que tem ali. Entendeu? Mas aí que tá. Essa turma também diz que o petróleo é um negócio muito terrível que está acabando com o universo. Eles são a favor de biodiesel, de energia elétrica nos carros. Não era para eles estar preocupados com petróleo, era. A gente sabe, eu não entendo o que você está dizendo, mas você vê as confusões que são geradas dentro dessa mentalidade e que no final das contas acaba deixando todo mundo sem a percepção do real. A realidade escapa, né, da maioria das pessoas. Né? Num ambiente onde a mentira é a única coisa que acontece, ninguém mais sabe onde é que está a realidade. O que é a verdade? Onde está a realidade? Né? Eu te falo, a verdade é aquilo que o partido diz. Isso. Entendeu? Olha, o filme de Woody Allen, né, que um ditador. Como é que é o nome do filme, cara? Bananas, eu acho que é esse o nome do filme. Né, ele né, ditador na América do Sul, né, agora todas as crianças de 14 anos terão 7, fala um negócio assim, agora as roupas de baixo serão as roupas de cima, e as roupas de cima serão as roupas de baixo, e todo mundo, sim senhor. É um estilo Jânio Quadros. O que eu quero, eu vou até pedir depois para você separar esse vídeo em 3 ou 4, para poder a galera que estiver assistindo poder acompanhar. Vamos esvaziar a palavra direita, vamos esvaziar a palavra esquerda, vamos esvaziar a palavra democracia, vamos esvaziando as palavras, bem ao estilo Ernest Laclau aqui, para a gente poder começar a entender o que o Mino Carta pode, sei lá, analisar Mino Carta é difícil, mas vamos tentar analisar com a melhor das intenções. Se você esvaziar a palavra direita e esquerda, vamos chamar de extrema direita. Né? O que é extrema direita? O que a extrema direita ela fez no mundo? É o controle total dos meios de produção, né? O mercado regulado sempre pelo Estado, totalitarismo, enfim, é o fascismo, né? Se você for analisar na história, tem vários, né, livros que mostram isso, tem um livro da Pierre de La Rochelle, tem alguns livros que mostram que fascismo e socialismo são a mesma coisa. Então a gente pode começar aqui a pensar o seguinte, que o Mino Carta quis dizer o seguinte, que quando há ditadura é extrema direita. E nesse caso, se você fizer uma análise de como que a Revolução Russa trabalhou, como é que eles abriram para o empresariado explorar esses campos de concentração que eu falei agora, se você olhar, por exemplo, hoje, como é que a China trabalha, de certa forma a gente pode dizer que é um fascismo, sim. E aí, nesse caso, o Mino Carta tem razão. Agora, quando ele fala que se há liberdade, eu vi esse vídeo, se há liberdade e se há democracia, significa que é esquerda, significa que os Estados Unidos sempre foram um país de esquerda, na cabeça deles, esvaziando a esquerda ao melhor estilo laclaliano, vamos colocar assim. Então,
Pois é. Os Estados Unidos ao mesmo tempo isso. Os Estados Unidos ao mesmo tempo é o arqui-inimigo e é a utopia. E o exemplo. Exatamente. É isso aí. O quadrado é redondo. Então, no ambiente onde o quadrado é redondo, onde todo mundo está dizendo os quadrados são redondos, o que acontece com um cidadão que acessou menos conhecimento, vamos colocar assim? Ele passa a ser um joguete. Entra em parafuso. Olha, eu vou te dizer o seguinte, uma pessoa, nós começamos a conversar, eu coloquei um vídeo no ar sobre aborto, fazendo umas considerações sobre as considerações do Daniel Fraga, né? Daniel Fraga a favor do aborto e eu contra, a favor da liberação do aborto e eu contra. Comecei a conversar com esse rapaz, né, com essa pessoa, né, foi muito legal. No começo eu até usei de sarcasmo com ele, né, mas depois a gente foi conversando numa boa. Em determinado momento eu falei o seguinte para ele: tá bom, vamos imaginar o aborto livre e leve e solto, né? Os futuros papais, né, o futuro papai e a futura mamãe, depois de, sei lá, um exame no ultrassom ou qualquer um outro aí, percebem que é uma menina. Aí eles falam: não, mas eu quero um menino. Joga fora, vamos fazer outro. Vamos, beleza. O Estado não enche o saco, né? Pode, está permitido, está liberado, né? Quando eu falei isso pro cara, ele falou: rapaz, eu não tinha pensado nessa abordagem não, cara. Eu tava, que dia, batendo, né, conversando com você, batendo boca com você educadamente, mas estávamos aqui, você não pode liberar, sim, isso é uma escolha da mulher. Mas, tu trouxe para mim uma questão agora, cara, que eu não tinha pensado ainda. Agora entrei em parafuso. Cara, ele até sugeriu e eu fiz. Ele falou: faz um outro vídeo, né, falando sobre a nossa conversa, cara, e pode falar que fala de mim aí, né? Fala, bota. Aí eu peguei a nossa conversa, um pedaço dela, até e fiz ela virar a imagem do vídeo. E ainda falei para ele o seguinte: olha, vamos mais longe um pouco. Papai e mamãe estão ali no exame, né? E a criança tem 19 dedos só, tá faltando o dedo mínimo do pé direito ou do pé esquerdo. Escolhe aí. Não, eu quero uma criança com 20 dedos. Joga fora. Vamos tentar de novo, porque além de tudo é gostoso. Vamos fazer mais, vamos tentar de novo. Entendeu? Então, essa pessoa, esse rapaz, ele estuda direito. Desculpa, não é que ele estuda, ele é da área, né? Ele me falou, ele disse que eu poderia usar as informações aqui, que eu poderia até falar o nome dele, o nome do canal, mas isso eu não vou fazer, não vem ao caso, entendeu? E tem sido uma reflexão ali em conjunto, esses vídeos sobre aborto, fantástica, diversas pessoas participando, diversas ideias, diversas opiniões contrárias, a favor. Tem sido um barato, cara. Foi a série de vídeos mais legal que eu já fiz até hoje aqui, nos últimos tempos, pelo menos. Então, o que eu percebi disso tudo? Eu falei: caramba, assim, eu não estou falando de mim, tá? Mas é muito natural, pelo menos eu achava, né, que se não existe mais lei proibindo o que quer que seja, então as pessoas vão fazer aquilo ali, por qualquer motivo. Não tem mais lei que impede fumar onde você quiser. Daqui a pouco vai ter um cara entrando com 10 cigarros na boca no elevador. Alguém vai reclamar, fala: não, foram abolidas as leis. Mas abolir a lei, mas você não é contra a lei mais, meu filho. Agora eu fumo aqui dentro. Eu vou fumar na UTI. E eu posso falar disso na frente do Tássio, inclusive, porque nós dois fumamos, entendeu? Se você remove um controle, se o Estado remove um controle, nós vamos ter de tudo. Porque não dá para entrar na cabeça das pessoas e achar e descobrir o que cada um vai querer fazer agora que liberou. Entendeu? Na verdade, o que o Estado elimina com esse monte de regulação e legislação, Alex, é o bom senso e o costume. Antes das regulações, antes das leis, eu quero voltar a falar do aborto, porque tem um assunto aí importante para falar sobre aborto, que aconteceu hoje ainda, mas de qualquer maneira, só para poder falar sobre regulação, que envolve isso que eu vou dizer. O Estado, ele na verdade, ele deveria colocar o mínimo possível da opinião dele em relação, ou seja, a opinião do Estado, quando eu digo, é a opinião do partido que está sob o comando do Estado durante aquele período. O mínimo possível de opinião, porque antigamente, por exemplo, antes das regulações, você não via alguém fumando em ônibus, você não via ninguém fumando dentro de igreja, por exemplo. Entendeu? Então, existia
essa questão cultural, de bom senso, sempre existiu. É claro que a gente sempre tem um mal educado que acende um cigarrão do lado de alguém ali no restaurante e tal, só que aí isso também o Estado não tem que se meter. Numa repartição pública, o Estado pode determinar, olha, não é permitido fumar em repartição pública. Perfeito, acabou. Não se fuma em hospital, não se fuma e por aí vai. Mas vamos supor, eu tenho um restaurante. Se no meu restaurante, eu que pago os impostos, eu que pago o aluguel, eu que pago a luz, eu que pago tudo, e eu determino que ali é um ambiente livre para fumar, beleza, acabou, morreu o assunto, ninguém tem que se meter com isso. Né? Assim, dando um exemplo de legislação maléfica, é a lei do estatuto, o Estatuto do Idoso. Antigamente, quando existia, vamos chamar assim, o bom senso, o controle da própria população, algumas situações que eu vou citar aqui, por exemplo, eu quando guri, eu estava num ônibus. Vamos supor, o ônibus tem 44 lugares. Os 44 lugares pertenciam ao idoso. Se entrasse alguém mais velho e eu não levantasse, sempre tinha alguém que cutucava no ombro e falava, ô moleque, você não vai levantar não? Tá vendo o senhor aí não? Tal. Então a própria sociedade se regulava. Entendeu? Por quê? Porque todos os lugares eram dos idosos, eram preferenciais. Hoje, como tem 2 lugares pré-determinados pela legislação que falam, aqueles 2 lugares são dos idosos, se tiverem 2 idosos no ônibus e entra um terceiro, o sujeito, o garotão, fala, eu estou nos meus direitos, e ninguém toca nele, porque afinal de contas ele está no direito dele. Então, nem sempre esse excesso de direitos, ele é um benefício para a sociedade e nem sempre traz um benefício. É aquela história da boa ação. Nem sempre uma boa ação, ela termina bem. Né? Às vezes, não, fiz com as melhores intenções. Pois fez, mas cagou, e agora o ideal era o Estado trabalhar a educação, né? e começar a retornar esse processo. Eu duvido muito que eles façam isso. Eu quero falar do aborto, Alex, porque está para ser julgado aí pela STF a possibilidade de se abortar fetos anencéfalos. Não sei se você viu isso hoje. Vi. Então, isso aí é uma coisa que, assim, eu sou contra. Vou postar uma das notícias aí, né? Eu sou contra. Eu acho que o Estado não deveria também se meter nisso. As pessoas falam, Dati, mas a mãe vai sofrer, obrigar a mãe a sofrer. Bem, eu acho o seguinte, eu sou contra o aborto em todos os sentidos, todos. Primeiro, caso de estupro, existe pílula do dia seguinte, então não justifica, né? Foi estuprado, toma pílula do dia seguinte, acabou, não, claro, vai na delegacia, eles vão te dar lá. Eu espero que você não seja estuprado, tá, o Alex? Não estou falando para você não, estou falando para quem estiver ouvindo. Eles vão te dar lá toda a orientação, você provavelmente vai ter que tomar algum soro antiviral, né, por causa do HIV e por aí vai, e pílula do dia seguinte. Então não justifica abortar sob essa alegação. Com relação ao aborto, por conta da vontade pessoal, eu sou terminantemente contra, porque aquela vida não pertence à mãe. Né? O feto é uma vida, e se você aprova matar um feto, por seja qual for o motivo, daqui a pouco eles vão estar aprovando você matar idoso, matar jovem, matar não sei o quê. Eu acho que o direito de matar, ele não pode existir no Brasil hoje. Direito de matar de forma alguma. Eu sou terminantemente contra. Pode ser que você que esteja me olhando agora fale, não, eu sou a favor. Tudo bem, isso é democracia, ser contra é a favor. Mas eu acredito que a maior parte da população seja contra. Eu sou contra pelo sofrimento que o feto passa. Isso aí já é comprovado cientificamente em qualquer que seja o método de aborto. Agora, com relação aos anencéfalos ou acéfalos, chame como quiser, eu sou contra também pelo mesmo motivo. Primeiro, hoje a decisão é do STF. Está errado. Quem tem que legislar não é o STF. Isso é inconstitucional, isso tem que acabar no Brasil. Né? Se a gente tem uma Câmara de Deputados que a gente votou, então faz um favor para mim, acaba com a Câmara e declara logo a ditadura. Né? Faz como Hitler, bota fogo no parlamento, que afinal de contas o STF lá não está aí para poder julgar. Segundo, que é uma coisa que o pessoal não está percebendo,
O marxismo cultural, ele tem o interesse de derrubar 3 pilares. A filosofia grega, vamos colocar assim... O direito romano? Não, sim, o direito romano é esse que eu vou falar agora. A cultura, ou seja, a moral judaico-cristã, que aí entra a religião, e o direito romano. Esse direito que está sendo aplicado no Brasil, nas decisões, igual do casamento gay, e outras decisões, igual agora aqui, essa história de sacolinha plástica por aí vai, isso é muito característico do direito anglo-saxão, entendeu? Direito baseado em decisões passadas, isso tem que acabar. A gente precisa de pressionar as autoridades e falar, opa, peraí, então para que eu vou ter no deputado? Para que sustentar com milhares e milhares de reais uma Câmara de Deputados, sendo que eles não vão aprovar essas leis? Ou seja, isso deveria ser, os deputados deveriam assinar se o direito de abortar um feto anencéfalo pode ou não. Ou seja, a maioria da população que elege essas pessoas é quem deveria decidir isso. Mas tudo bem, não vamos entrar aqui nessa discussão também, mesmo porque já tem deputado falando que a população é ignorante, né? Você viu lá o João Willis, falou que a população não tem que se meter porque é ignorante, né? Deixou ele milionário e votou nele para deputado e agora ele chama o povo de ignorante. Mas enfim, o que eu sou contra, porque o homem não tem ainda a capacidade de saber se um feto anencéfalo vai viver ou não. Aí você fala, não, mas como assim? A maioria morre no primeiro ano de vida e morre às vezes horas depois e por aí vai. Isso é verdade, existe, repare na palavra, a maioria, eles não falam todos. Ninguém que foi entrevistado, que você viu na televisão, pode reparar, ninguém falou, todos os fetos anencéfalos morrem. Pode reparar, ninguém falou isso. Você sabe por que ninguém falou isso? Pelo seguinte, eu não queria falar isso porque eu não quero expor aqui meu irmão. Meu irmão, ele é psicólogo comportamental e uma vez eu fiz uma pergunta para ele, né? Ele é mestre em psicologia comportamental, professor universitário, por aí vai. Eu falei, mas assim, existe prova que a consciência vem do cérebro? Ele falou, não, a ciência não pode determinar isso. E uma breve pesquisa que você fizer, inclusive eu vou passar o link agora para você aí, Alex, e você publica aqui embaixo, por favor, que é um cientista britânico chamado John Lorber, que ele descobriu, através de um garoto que estava terminando a graduação de matemática, esse garoto tinha QI 126, ele passou mal, foram fazer uma série de exames, fizeram um raio-x da cabeça dele e o cara não tinha cérebro. Na verdade, ele tinha uma membrana, né, que circundava ali o crânio, porém, ele sofria de hidrocefalia, teoricamente ele era anencéfalo. Para a ciência, 4 milímetros de membrana cerebral já significa que você não tem cérebro. E, no entanto, o cara tinha uma vida normal, estava se graduando em matemática, e depois disso ele começou a fazer uma série de pesquisas e já foram descobertos outros no mundo que, sem cérebro, tinham consciência. Teve um caso nos Estados Unidos também, há um tempo atrás aí. Então, quer dizer, como que você mata uma criança por conta de uma deficiência e como que o STF julga isso como se eles tivessem a capacidade de determinar que o seu filho vai viver ou não? E mais, isso abre um precedente muito grave, muito sério, que é o seguinte: hoje você está matando um feto porque ele tem uma característica cerebral diferente. Você não sabe como é que ele vai vir, só depois que vir, né? Então amanhã você pode matar se você descobrir que ele tem síndrome de Down. Não importa a deficiência que o feto tenha. A partir do momento que uma pessoa assume o risco de ser pai e mãe, ela tem que estar preparada para essa possibilidade. Quando eu fui ter minha primeira filha, né, que é a única que eu tenho também, quando eu fui ter a minha filha junto com a minha esposa, a gente conversou sobre isso, e todo pai, toda mãe, toda pessoa que já teve filho, eu tenho certeza absoluta que isso passa pela cabeça dela. Poxa, e se não vier normal? Todos, se você for pai, se você for mãe, eu tenho certeza que isso passou pela sua cabeça pelo menos. E se não vier normal? E no entanto, é muito difícil passar pela sua cabeça. Se não vier normal, eu vou matar.
Então, Alex, eu sou terminantemente contra. Eu acho que minha opinião está bem embasada e eu não sei da onde tira ou qual é a mentalidade. Quer dizer, eu sei, né? Mas, enfim, eu não sei por que eles querem seguir essa agenda desesperada de se aprovar o aborto. Mas fica a reflexão aí, os links. No primeiro vídeo que eu fiz, eu utilizei o projeto Tamar ali para expor para fazer uma reflexão. Então, se você hoje pega um ovo de uma tartaruga marinha, você quebra, cozinha ele, frita e come, ou dá para o seu filho que está morrendo de fome, tá? Se você fizer isso, você vai para a cadeia e não tem fiança. Tá? Por que isso? Por quê? Por quê? Bom, a alegação para a proteção é espécie ameaçada de extinção. Mas o entendimento aí é o seguinte: de um ovo colocado por uma tartaruga fêmea, não vai sair um maço de cigarro free. Não vai sair. Não vai sair uma caneca. Nem um esquilo. Também não vai sair um ser humano. Do ovo vai sair uma tartaruga marinha. Então nós temos que proteger o ovo, pois a espécie está ameaçada de extinção. Então nós estamos falando num país que reconhece que da união, vamos colocar assim, união íntima, da união física entre duas criaturas da mesma espécie e de sexos diferentes, existe uma grande possibilidade de aparecerem outras criaturas depois de algum tempo. No caso das tartarugas, é o tempo em que os ovos demoram para serem chocados ali, né? No caso do ser humano, para essa turma que parece que não sabe, né? É o tempo da barriga da mãe crescer, a criança... A gestação. Exatamente. Então, peraí, não há que se imaginar, né? Não há que se dizer nesse país que precisamos discutir quando é que tem a vida dentro da barriga da mulher, quando é que é uma... Não. Entendemos que de ovo de tartaruga vai sair tartaruga. E que eu saiba, tartaruga, na hierarquia, na estrutura deste planeta, é menos importante do que o ser humano. Até porque essa lei foi feita por seres humanos para proteger as tartarugas. Os direitos humanos, nesse caso, eles valem para as tartarugas, mas não valem para a gente. Pois é. Entendeu? É igual o Olavo disse outro dia, é o direito das galinhas. Sim. Salve as galinhas do planeta. Não, isso aí que você está falando é uma coisa interessante, porque quem já visitou esses projetos assim, eu tive lá em Itamaracá, lá no projeto Tamar, que eles ficam dando uma madeira lá para peixe-boi e tal. Eu fico observando essas coisas assim, eu falo, rapaz, primeiro que é uma estrutura gigantesca, uma grana que rola nisso absurda. Segundo, assim, eu não sei com relação ao peixe-boi, mas eu já tive a oportunidade de pescar, já pesquei bastante em alto mar e tal. Rapaz, a quantidade de tartaruga, pelo menos aqui na minha cidade, é uma coisa absurda. Toda hora pega uma tartaruga na linha, você tem que salvar a bicha e torcer para não dar problema nenhum. Porque se você matar uma tartaruga, Deus me livre matar uma tartaruga. Então, assim, é claro que eu não sou a favor de morticínio de tartaruga, nem de peixe-boi, nem de nada. Mas eu também não sou a favor de morticínio de criança, porra. Eu acho que eu tenho esse direito, né, de pelo menos opinar, né, e assim, e o mais engraçado... Deixa eu até te interromper. É que eles me chamam de nazista. Eu sou nazista, eu falei. Deixa eu até te interromper o seguinte, assim, olha, é macabro o que eu vou falar agora e esqueçam o que eu vou falar, é só uma reflexão. Você está pescando ali, né, Joaquim está pescando em alto mar, pega uma tartaruga. Aí, rapaz, mas eu não sabia que ia pegar a tartaruga. Não interessa, você pegou, né? Aí você tá lutando ali para soltar a tartaruga, ela vai e morre, e você dá o azar de estar passando um botezinho com o José do lado, né?
Se você matar o José, vai dar menos problema para você do que se você se você deixar o José vivo para ele contar que você matou a tartaruga sem querer. Pô, que é isso, bicho? É verdade, o pior que é verdade. A lei diz isso, né? A lei diz isso. Tartaruga marinha, crime inafiançável. Tu não sai. Agora, se você mata se o Joaquim matar o José, se bobear, ele nem vai ser, nem vão saber, né? E se souber também, ele é réu primário e por aí vai, e ele sai. Então, qual é o valor do ser humano? E o pior de tudo, eu vou te dizer agora. Essa turma que está aí no poder, né, criando esse monte de leis malucas aí, esse monte de propostas aí, completamente alucinadas aí, entendeu? Eles dizem que são a favor dos menos favorecidos e dos mais fracos. Quem é mais fraco que um feto? Perfeito. É o mais indefeso, a mais indefesa criatura é aquela que está ainda em gestação. Porra, quem não sabe disso? Será que é difícil entender isso? Qual princípio democrático se sustenta se você de fato não protege o mais fraco de todos? Se a lei não existe para proteger o mais fraco de todos, o mais indefeso, a mais indefesa das criaturas, quer seja ela humana ou não. Que democracia sobrevive à destruição desse valor, à proteção daquele que está mais suscetível, que está mais frágil, mais indefeso. Igual a última decisão do STF em relação ao estupro, aonde um sujeito que tinha tido relação com 3 meninas de 12 anos ou 13 anos, não sei, ele foi inocentado pelo fato das meninas não serem mais virgens ou serem prostitutas, ou seja o que for. Mais uma vez, o STF trabalha como legislador e ninguém, absolutamente ninguém, faz nada contra, e nem o senhor Magno Malta, que é senador aqui do meu estado, que é o defensor da pedofilia, exatamente, do nosso estado, que é o cara que bate no peito e fala que é contra a pedofilia, mas que até agora, eu posso estar enganado, o senador Magno Malta, Vossa Excelência ainda está em tempo, né, de se pronunciar contra isso. Afinal de contas, o senhor, como senador, o senhor faz parte aí de uma assembleia que representa a vontade da população. Assim como os deputados, eu não vi deputado nenhum levantar e falar: epa, peraí, se a lei diz que prática sexual com meninas abaixo, ou menino, não importa, abaixo de 14 anos, é estupro, que ele fosse inocentado como estuprador. Não que essa decisão passe a valer para outros casos. Por quê? Porque isso não é direito romano, isso é direito anglo-saxão. Gente, a gente está passando por um processo que é bom que a população acorde. Magno Malta, cadê você? Cadê você, Magno? Deixa eu fazer coro com o Dácio aqui. Cadê, Magno? E aí, você não vai falar nada, não vai questionar o ministro do STF, não vai lá bater no peito, igual você fez com relação ao MMA, que todo mundo aplaudiu, porque tinha um senador querendo impedir que passasse, né, os vídeos do Ultimate Fighter, ou seja, lutas de vale tudo, ou Mixed Martial Arts, não importa o nome que você chame, que estava querendo impedir que passasse na televisão, muito provavelmente para que não tivessem, né, em evidência os atletas que usam aquela camisa, todos contra a pedofilia, contra a droga, tudo mais, e o senhor, em momento algum, tocou nesse assunto, e muito pelo contrário, falou do exemplo de como o esporte salva, né, aqueles jovens. Eu até concordo com você. O Marcelo Guimarães, inclusive, que eu sei que o senhor apoiou, que agora está em Los Angeles, eu conheço o Marcelo, é um excelente atleta, o Marcos, irmão dele, é amigo meu, é gente da melhor qualidade. Então, quer dizer, de fato, o esporte salva, mas o estupro, a pedofilia destrói. E a sua bandeira durante todo esse tempo foi justamente a bandeira da pedofilia, Magno Malta.
Então, agora vem o STF dar uma decisão favorável ao... Eu não posso nem falar estuprador, porque eu corro risco de tomar um processo, porque afinal de contas o STF disse que não é estuprador, então eu não posso falar. Então, ao acusado, né, de ter praticado o estupro, e de repente um silêncio absoluto da parte do senador, que até então eu confiava, pelo amor de Deus, sem condições, às vezes a gente, não sei, Alex, rapaz, deixa eu fazer um link. É revoltante. Quer ver? Deixa eu te fazer um link então agora aqui, ó. Propostas de aborto livre, ideias, projetos, propostas, isso na mídia para lá e para cá. Aborto livre, né? Vamos, livre, leve e solto, por qualquer motivo que se queira. E um STF que diz que um adulto pode relacionar-se intimamente com três crianças de 12 anos, porque antes elas já tinham feito isso lá. Vamos lá. Então, nós estamos esse país está legislando a favor do sexo livre, leve e solto, sem nenhuma consequência. Sem nenhuma consequência. Não apenas sem a consequência natural, que é uma criança, um outro ser humano, mas também sem a consequência que antes era também penalizada pela lei, que é você levar uma criança com 12 anos de idade para um relacionamento sexual. Caramba, então peraí, o que é isso? O que é isso? Sexo virou diversão agora através de leis, né? Quebra algumas leis ali que existem para impedir que a pessoa apenas se divirta, né? Vamos dizer assim, e também quebra-se leis que impediam que a pessoa se divirta com uma criança menor de idade. Pô, puta merda, mas vem cá. Depois, olha só, se uma outra civilização aí tomar o lugar da nossa, porque não vai ter mais ocidental, né? Vamos dizer que os ocidentais sejam levados à extinção aí por causa desse monte de loucura que está acontecendo, né? Então nós mesmos resolvemos que a gente não quer mais existir, né? Beleza. Se uma outra civilização tomar o local físico, né? Tomar os nossos países, como está acontecendo lá na Europa, pelo menos uma civilização vai ser muito bom para os homens heterossexuais, tá? Que ainda existirem dessa civilização nossa, da civilização ocidental. O mundo islâmico é feito pelo homem, pelo ser humano do sexo masculino heterossexual, para o ser humano do sexo masculino heterossexual, e por homens, por seres humanos do sexo masculino heterossexual. Mulher não tem vez e homossexual também não tem vez. Isso eu falo no vídeo lá que eu faço sobre o aborto, no 5º vídeo que eu fiz. Falei, olha, muito me estranha, né, o apoio de mulheres e de homossexuais a projetos que podem levar a nossa civilização a ficar fraca o suficiente a ponto de ser subjugada por outra. Eu estou morrendo de rir, bicho. Se o mundo islâmico chegar aqui e tomar conta, eu vou de mulher. Vou poder ter quantas? Não sei, 3, 4, 5. Ainda vou poder mandar ela limpar o chão, beijar o meu pé, fazer massagenzinha sem ela poder abrir o bico. É mais ou menos por aí. E aí, mulherada, vocês que reclamam muito, né, do mundo ocidental, a opressão machista, vocês não sabem do que vocês estão falando. Vocês não sabem. A Alemanha já acabou. Não tem alemãezinhos e alemoazinhas suficiente para dar continuidade à Alemanha como nós conhecemos. Assim como a França. Não tem. Os casais resolveram ter menos filhos do que o mínimo necessário para que aquela cultura, aquele país continue a existir como tal, tá? E a Alemanha já decretou, já disse o seguinte, 20 anos e a Alemanha será diferente, não será composta por alemães nascidos na Alemanha, em sua maioria. Adivinha? Aí sim eu quero ver o pessoal que estava reclamando lá na Alemanha, adepto das modernidades, né? Eu quero ver reclamar lá se o mundo islâmico tomar a Alemanha para ele lá, tomar pacificamente, né? Ocupação, imigração legal, ou ilegal, não sei também, não me interessa, não estou lá, não
enfim. Eu não estou criticando o mundo islâmico de jeito nenhum. Não é uma crítica, isso é uma constatação. Muammar Gaddafi mesmo falou. Olha, eu tive uma visão, se eu não me engano foi isso que ele falou. Eu tive uma visão, aqui eu vou fazer uma reflexão com vocês. Nós vamos ocupar a Europa sem precisar dar um tiro. Ué, é fato. Ele não mentiu, ele não estava viajando na maionese. Ele falou um fato. Fazer conta, matemática, né? Dizem que... Quem aprendeu com quem, hein? Oi? Quem aprendeu com quem? Porque Stalin falava a mesma coisa, né? Ele usou Hitler para poder tomar metade da Europa. Pois é. E agora o Gaddafi fala a mesma coisa. Quer dizer, quem que está aprendendo com quem nessa relação aí de socialismo e islã, hein? Pois é. Olha, a nossa civilização, na minha opinião, é a melhor que existe hoje e talvez seja a melhor. Eu não conheço de história, mas eu nunca vi na história desse planeta um dos problemas de saúde em uma civilização ser o excesso de comida ingerida. Eu nunca vi isso na história humana. Você já viu? Até as pessoas pobres estão obesas no mundo ocidental, tá? E o país nem precisa ser rico. Isso aqui acontece no Brasil. Mas eles estão preocupados com a fome no mundo. A fome é uma coisa perigosa. Eu mesmo estou morrendo de fome. Eu estou aqui com 140 quilos. Estou preocupado também com a fome. Pois é. Quando uma civilização chega a esse ponto, cara, de você ter tanta comida que está todo mundo gordo, ou muita gente está passando até por problemas de saúde porque comeu demais, quando isso se torna um problema, isso é um sinal fortíssimo de que essa civilização é espetacular. Eu não estou dizendo perfeita, porque como eu falei para vocês, eu não sofro desse delírio de achar que existe a possibilidade de igualdade, muito menos que exista a possibilidade do perfeito. E espetacular, sempre deixando claro, espetacular sob o ponto de vista a alimentação, ou seja, sobre esse ponto de vista, porque se a gente for olhar segurança pública, não sei o que, papapá, aí é outra conversa. Só deixando isso claro, né? Você está dizendo isso em relação às civilizações... Estou falando da civilização ocidental mesmo. Pô, bicho, o Hitler disse o seguinte lá para os generais dele, né? Os generais, vamos invadir a Suíça. Ele falou, você tá doido, rapaz? Você tá doido? Por quê? Por quê, meu chefe? Por quê, bigodinho? Por que nós não vamos invadir a Suíça? Tão pequenininha, pouca gente. Fala, todo mundo na Suíça é soldado. Todo mundo na Suíça é obrigado a servir o exército e, quando sai do exército, leva para casa o seu fuzil com balas. Todo mundo sabe atirar. Hitler não se meteu na Suíça, né? Estados Unidos tem quase uma arma por cidadão, né? E o índice de mortos lá, de mortes por arma de fogo é patético perto do nosso índice aqui de mortes por arma de fogo, né? E então, uma das nosso índice que o governo passa e que eu não confio. Não confio, inclusive por experiência pessoal. Eu tenho um tio que se envolveu ele usava droga, né? Na verdade é o segundo já, lá em Belo Horizonte. Ele foi muito provavelmente ser cobrado. Eu não sei muito bem da história porque na verdade eu tenho pouco contato com a família do meu pai. Mas de qualquer maneira encontraram o que pode ser os restos mortais dele incinerados naquilo que eles chamam de micro-ondas, né? Bota o sujeito lá no pneu e queima o cara. E você vai hoje em Belo Horizonte e tem lá um monte de cartazes espalhados com foto dele escrito desaparecido. E aí quando você vai ver a quantidade de desaparecidos no Brasil, dão 200 mil por ano. Desses 200 mil, uma boa parte reaparece. Mas diz que essa boa parte que reaparece é coisa de entre 40% e 50%, eu não sei. E o índice de homicídio é de 50 mil. Então daí você dá para tirar uma média mais ou menos de quantas pessoas são assassinadas no Brasil. Mas vai lá, continua. Em 2009, pegando uma carona nisso que você falou, né? A Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, 2009, deu uma entrevista e falou sobre o número de assassinatos nos
6 primeiros meses do ano, 2009. Então, 999 assassinatos. Vamos botar 1.000? 1.000. Só para a gente fazer conta redonda. 1.000. 6 meses, tá? Eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada no mundo, né? Ver como é que tá o negócio. Eu encontrei uma matéria da agência francesa de notícia falando sobre a guerra no Iraque, que estava naquela época, né? Estava acontecendo naquela época. E encontrei uma matéria que inclusive mapeava, né, os mortos no Iraque nos também 6 primeiros meses de 2009, mesmo ano. Beleza? Então, no Espírito Santo, 999, 1.000. Na guerra do Iraque, 800 e alguma coisa. Na guerra do Iraque, com tanque de guerra, soldados de outros países, avião, helicóptero, metralhadora, mina, homens-bomba, né? E população só de Bagdá, 6 milhões e meio de habitantes. Só de Bagdá, da capital do Iraque. É mais do que o dobro do que tem no estado do Espírito Santo inteiro. Perfeito. Então, matematicamente falando, o Espírito Santo, em 2009, matou 2 vezes mais, aproximadamente 2 vezes mais, do que morreram na guerra do Iraque. Com tudo isso aí. Com guerra. Guerra do Iraque. E esses são, como você bem lembrou também, os números oficiais. Que muita gente nesse país tem dúvida sobre ele. E eu também sou um que tem dúvida sobre ele, entendeu? A gente ouve e vê, né, ao nosso redor muita coisa que... Opa, espera um pouquinho, né? Só para você ter uma noção, em 8 anos de governo Lula, morreram equivalente... Eu estou falando de assassinados, né? Quer dizer... Se eu for falar de assassinados e... Não, vamos botar assim. Em 8 anos de governo Lula, morreu equivalente a 3 bombas de Hiroshima e Nagasaki, que morreram nas 2 cidades, 140 mil pessoas. Você entendeu? Se você for colocar o número de desaparecidos também nessa conta aí, você já pode botar aí umas 2 guerras do Golfo, pode botar aí... Vai botando. Você vai ver que o que morre no Brasil é uma coisa insuperável. Batemos mais esse recorde. Infelizmente. O Lobão até, eu achei um vídeo dele antigo, né? Ele falando assim, esse é o país mais assassino do mundo. Eu concordo. Temos que concordar com ele. Pelo menos eu não conheço uma estatística de nenhum país aí onde o número de assassinatos seja sequer perto. Só esse dado aí de 2009 mostra que o Espírito Santo matou 2 vezes mais, proporcionalmente ao número de habitantes, matou 2 vezes mais do que a guerra do Iraque. E a guerra do Iraque escandalizava o universo, né? Estão matando, terrível, a mídia detonando, né? Coisa terrível, os americanos, ingleses, australianos, franceses estão matando, e escandalizou o planeta inteiro, escandalizou o universo a guerra do Iraque, né? Sei, milhares de matérias sentando a pancada nos Estados Unidos. E nenhuma matéria sentando a pancada em nós, brasileiros, que matamos 2 vezes mais aqui no Espírito Santo. Não é o Brasil, presta atenção. O Espírito Santo. Nenhuma pancada nos brasileiros. Estão denunciando o presidente sírio porque 7 mil morreram em um ano lá. Crime contra a humanidade. Pois é. Né? E aqui 50 mil não tem crime contra a humanidade. O brasileiro deixou de ser humano, né? Você pode morrer, não tem problema, e não tem crime contra a humanidade. São coisas interessantes. Existe essa diferença. Morreram 40 mil na invasão americana no Afeganistão e morreram 1 milhão na invasão russa no Afeganistão. Você só ouve falar da invasão americana e ouve falar as coisas mais absurdas. Invadiram porque lá tinha ópio, porque tinha papoula para fazer heroína, não sei o que, coisa e tal. Quer dizer, só esse tipo de coisa. Agora, a invasão russa lá, ninguém comenta. Sei lá, eu acho que... Os russos foram levar flores para lá, foram fazer plantações de alface, tomate. A gente sabe, os russos fizeram isso, né? Porque eles queriam levar as maravilhas do mundo
né, socialista, comunista, pro Afeganistão. O mundo coletivista. Ora, vocês não entenderam ainda. Pô, Dácio, você também não entende as coisas, parceiro? Pô, eu não vejo o pessoal falando até hoje que Cuba é maravilhoso. Olha, é tão interessante esse negócio de Cuba, por exemplo. O pessoal joga muito da culpa, se não 99% da culpa dos problemas em Cuba, ao tal embargo. Vai falar, não, pera um pouquinho. Fidel chama os Estados Unidos de o grande Satã, de o império do mal, do cacete a quatro. Se ele fosse coerente, nem precisaria do embargo. Ele diria, olha, realmente, Estados Unidos eu acho que é o Satã, é uma porcaria. Evidentemente, eu não vou comercializar com nenhuma empresa americana, nem com o governo americano, porque são o mal objetivo, segundo a minha visão socialista de mundo. Então, o embargo, se o Fidel e todo mundo que defende as políticas da ilha lá, se o pessoal fosse, não vou nem dizer coerente, eu vou pegar pesado, se o pessoal fosse honesto intelectualmente, numa boa, tá, vou pegar pesado, ó. O pessoal fosse honesto. Fosse normal. Entendeu? Fosse pessoas normais, que estivessem funcionando dentro do mundo real. Pessoas que não achassem que quadrados são redondos. Entendeu? Eles nunca, jamais usariam o argumento do embargo. Porque Fidel, sendo coerente, evidentemente, jamais ia aceitar nem de graça os produtos, os serviços americanos. É simples. Tá parecendo aquela historinha do filho, né? Do menininho tratado com leitinho com pera, né? Fala mal do pai de segunda até sexta-feira, 18 horas. Sexta-feira, 18 horas. Que daí pra frente, papai, papai, me dá um abraço aqui, me dá um carro aí pra mim sair, papai, libera uma grana. Como é que é? Tem que... Pô, né, papai, o senhor, eu adoro o senhor. Eu não sei por que desde segunda-feira que eu fiquei tão chateado com o senhor. O senhor me perdoa, papai? O senhor me perdoa? Eu prometo que nunca mais vai acontecer. Aí começa a segunda-feira de novo, né? Pai não presta, pai safado, opressor. Sexta-feira de novo, 18 horas, começa, né? Papai, gente fina. Papai é um cara legal pra caramba. Porra, que é isso? É a hora da festa. É hora da festa, é claro, pô. Olha, não nos esqueçamos que Stalin é de direita. Ah, sim, claro. Né? Vai-me no carta. Vale tudo, né, cara? Triste. Vale tudo, bicho. Tem outra também, a Marilena Chauí, né, no Roda Viva, disse que ninguém à direita, à esquerda ou ao centro, ninguém jamais duvidou da honestidade de um governante petista, nem de como ele trata a coisa pública como coisa efetivamente pública. Eu estou citando um partido porque foi o que ela disse. Olha, é impossível uma pessoa que esteja dentro do mundo real, uma pessoa que esteja sã, tá, dizer isso de qualquer grupo humano composto por milhares de pessoas, como, por exemplo, o grupo dos políticos petistas e também o grupo dos flamenguistas e o grupo dos carecas. Se você falar que ninguém duvidou da honestidade de um careca, ninguém jamais duvidou da honestidade de um careca, ninguém duvidou jamais da honestidade de um flamenguista, ninguém duvidou jamais de um político petista, se você disser isso, você tem que ser internado. Ou então você está de gozação sinistra. Olha, isso é gozação sinistra. Ou o petista lá é Deus e você que está cometendo uma blasfêmia, Alex. Pois é isso aí. Bota assim também. Também, mas é essa visão de fato deles, né? Porque eu não posso acreditar que uma senhora como a Marilena Chauí, que ocupa um cargo bastante importante, bastante relevante dentro da USP e também no cenário político brasileiro, ela fez campanha... Na sociedade, né? Eu não posso acreditar que uma senhora dessa estivesse ali fazendo uma gozaçãozinha à toa. Até porque ela não riu e não negou o que ela disse. Entendeu? Então, uma pessoa para falar um negócio desse, essas duas pessoas aí, para falarem coisas como essas que eles falaram, olha, numa boa... Eu até pensei em fazer, sabe o que, Dácio, um dia desse? Eu vou usar um programa de computador, vou torcer essas duas vozes e vou tirar a imagem. Vou pegar só o arquivo MP3, só a voz. E vou levar para alguns amigos meus, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e vou botar assim, ouve isso aí.
Me dá um, assim, não é um diagnóstico, evidentemente. Me diz aí, o que você acha desta fala? Tem que internar? O que é? Me diz aí o que você, como profissional, acha dessas duas falas aqui. É possível isso aqui ter sido dito com seriedade? Se sim, se é possível a pessoa estar falando sério, as duas pessoas estarem falando sério, essas pessoas estão dentro do seu juízo perfeito, o que você acha? Me dá a sua opinião aqui. Entre nós, eu não estou gravando não. Tá vendo? Não tem nada para gravar, não tô. Tiro o celular, se bobear, vou até de sunguinha de praia para a pessoa ver que eu não estou com um gravador escondido para sacanear com ele depois. O doutor Joaquim falou que a Mariana Chauí é sei lá o que, o Minocap. Entendeu? Entrava assim, só para ouvir a opinião de um profissional. E essas pessoas são tidas como ícones dentro dessa visão de mundo. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Tem, isso aí está mais do que claro. Eu acho que hoje, depois do advento da internet, Alex, só é enganado quem quer, entendeu? Eu acho que eu não admito mais que as pessoas continuem aceitando certos tipos de argumentação, tendo um Google na frente dela, com a possibilidade de pesquisar sobre qualquer assunto, com a possibilidade, às vezes, de pegar livros que já saíram do domínio público, que ela pode baixar e ler. Eu não admito mais, na nossa sociedade, eu estou dizendo isso, eu não admito, quando eu falo, são as pessoas assim, estudantes, pessoas que têm algum tipo de acesso também. Porque é claro que é uma população menos favorecida, às vezes que não tem acesso à internet, eu não posso exigir dessa população que tenha a condição, às vezes, de fazer uma pesquisa sobre aquele discurso que ela escutou. Mas uma coisa que as pessoas deveriam começar, pelo menos, a analisar é o seguinte: por que eu, que sou estudante, universitário, que faço sociologia, história, seja lá o que for, por que eu tenho a mesma opção de voto da população que recebe Bolsa Família? Por que aquela população que eu digo que é influenciada por Globo, Estadão, Folha, Band e por aí vai, que é a imprensa golpista, e que eu digo que essa imprensa determina as ações dessa população, ou seja, por que essa população que está sendo doutrinada pela televisão vota no mesmo candidato que eu? Será que eles estão sendo doutrinados e eu não? Olha, fica essa dúvida, e é meu comentário, praticamente comentário final para as pessoas que têm essa mentalidade revolucionária arraigada ali na cabeça, para elas começarem a pensar um pouquinho. Será que a população mais carente, ela tem essa mesma visão que você, sem ter lido absolutamente nada, sem ter frequentado faculdade, sem ter lido um livro? Essa população que está sendo doutrinada, segundo vocês, que dizem que a imprensa é golpista, por que essa população, mesmo diante da única fonte de informação golpista, tem a mesma opinião que você em relação à política? Fica a dica e é meu comentário final a esse respeito. Falei, Alex. Pois é, hoje foi legal, super legal mais uma vez, Os outros dois também anteriores eu gostei pra caramba, cara. E nós estamos com 1h25 aqui. Eu vou dividir mesmo, como você falou, em diversas partes aí. E o comentário final foi o seguinte, seria o seguinte: pessoal, quadrado não é redondo, tá? E o ovo de tartaruga é tartaruga. E o que está na barriga de uma mulher é uma criança, é um ser humano, sim, entendeu? E essa notícia que você me deu aí, esse link que você passou, que eu não abri ainda aqui, eu não sabia desse rapaz que tinha anencéfalo e que já estava cursando com QI 126, isso aí é absolutamente fantástico, vocês têm que ler isso, eu vou ler, entendeu? E é absolutamente fantástico isso, eu não sabia, não conhecia nenhum caso como esse que o Dácio apresentou. Vou explodir isso aqui na rede, em todos os meus canais aqui, tá?
E o recado talvez aqui, o recado vai pro pessoal da STF aí. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com vocês? Se fosse a filha de vocês que tivesse ali, com 12 anos ali, o cidadão tivesse, ou a cidadã, sei lá, tivesse molestado a sua filha, você ia gostar? Você ia dizer, não, pode, porque minha filha já fez isso outras vezes. 12 anos, pelo amor... Que é isso? O que está acontecendo? Então eu vou dar outro recado, Alex. Eu vou dar outro recado para a STF. Respeitem a Constituição. Respeitem a Constituição. Se a Constituição determina algo, se atenham à Constituição. Só para lembrar vocês do STF, do governo, de quem quer que seja. As Forças Armadas Brasileiras têm como chefe a Presidente da República, ou o Presidente da República. Porém, é obrigação, antes disso, das Forças Armadas proteger a pátria e a Constituição. A partir do momento que vocês começam a rasgar a Constituição do país, a partir do momento que vocês começam a desrespeitar a Constituição do país e, com isso, oferecer risco à democracia, vocês estão dando o direito para quem vocês não gostam de tirarem vocês das suas cadeiras. Então, em nome da democracia, eu peço, STF, seja quem for, ministros do STF, juristas de toda ordem, respeitem a Constituição. É só isso. Isso aí. Pessoal, então, fechando aqui mais Duas Cabeças, o terceiro. Grande abraço aí para vocês. E a gente sempre... nós vamos fazer uma força aqui, eu e Dácio, para gravar com mais frequência, né? Porque assunto não falta. Assim, e quem quiser também participar, né, enviar dicas, é só entrar no canal ali, sugerir assuntos, também participar. Esse canal nosso aqui, que vocês estão vendo aí embaixo, ou VU, né? Esse sistema, esse programa de videoconferência permite até meia dúzia de pessoas conversando em áudio. Alex, só um detalhe. Vocês podem reparar aqui embaixo que tem mais negativações do que pessoas que assistiram, né? Então, pessoas negativaram um vídeo sem entrar na página do vídeo. Ou seja, é claro que se trata de hackers ou de pessoas que têm programinhas para fazer esse tipo de negativação para o vídeo não ser exibido, ou seja, pessoas de algum bunker aí que não me importa, né, da onde vem, e essas pessoas fazem isso para poder o vídeo não tomar as primeiras posições, para que as informações que eu e o Alex aqui estamos discutindo, passando, debatendo, cheguem ao seu conhecimento. Então é por isso que você vê às vezes um vídeo que tem 40 views ou 50 views e 200 negativações, ou seja, é impossível você negativar um vídeo sem ter aberto o vídeo. Então é claro que se trata de uma ação hacker, mas eu não estou nem aí. Pois é. Um abraço para todo mundo. Alex, um abraço, cara. Abração, Dácio. Abração para todo mundo aí, ó. Daqui a pouco a gente volta. Tchau para vocês.